Vamos agora conferir uma entrevista sobre as regras que devem ser seguidas para garantir o bem-estar animal durante a realização das tradicionais vaquejadas. Veja. Bom dia, Edna. Bom dia a todos. Nós vamos continuar falando de vaquejada, porque essa é uma atividade cultural e também um esporte que é bastante controverso. Existem aqueles que defendem a vaquejada, que praticam, que são apaixonados, mas tem aqueles que são contra, porque fazem a defesa do bem-estar animal. E essa é uma história que foi acabar no judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal, através de uma liminar, considerou essa atividade cultural e esporte legal no país, mas logo depois veio o Congresso e aprovou a emenda constitucional permitindo essa atividade no Brasil. Por isso a gente conversa a partir de agora com Luiz Augusto Oliveira, que é médico veterinário e presidente da Associação Piauiense de Criadores de Equinos. Luiz, eu queria te perguntar, apesar de toda essa controvérsia, a vaquejada, ela se justifica ainda continuar acontecendo? Nós temos que fazer um breve relato da história da vaquejada, né? A controvérsia todinha que foi criada foi em função dos maus tratos que se dizia ter, na época, dos animais. Se a gente for pegar um pouco do histórico, que a vaquejada ela começou do manejo do gado bovino na década de 40 para 50. Logo depois não era esporte ainda, era manejo de fazenda, como ainda hoje existe esse tipo de manejo em várias propriedades rurais, certo? Que é o ato de você pegar o gado bravio para poder trazer para o curral. Então assim, daí para cá virou esporte, essa cultura. Passou pelo Nordeste todo, cresceu no Nordeste todo, hoje é um esporte nacional. Mas tudo bem, existiu uma certa época que existia alguns problemas que aconteciam, como, por exemplo, arrancar a cauda do boi. E isso foi notado pelos próprios profissionais que organizavam, que tomavam de conta da saúde. Mas foi criado a Associação Brasileira de Vaquejada, onde foi criado o bem-estar animal. Veio aquela situação toda onde fomos até a Brasília, discutiu o assunto na Câmara Federal, no Senado Federal, onde passou-se dentro da atuação do profissional dentro do bem-estar animal, melhorou muito. Então veio hoje as proteções, como o rabo postiço, a gente é cheio de normas hoje em dia que o vaqueiro não pode mais fazer. Um cavalo não pode mais ter ação da espora para sangrar, o vaqueiro não pode bater na parte da frente do cavalo, não pode bater no boi. Cada cama daquela, a pessoa acha que aquela pista, na areia onde o boi cai, tem no mínimo 30 centímetros de areia. Então é uma série de providências que foi tomada em função do que foi discutido, que hoje a gente não perde mais nenhum boi, a gente não tem mais nenhum problema. E outra, foi provado por uns pesquisadores em Recife, que pegaram vários animais que saíam da vaquejada e que já iam para o abate, e que no frigorífico ficou provado que não tinham dano nenhum na carcaça do animal. Ou seja, o esporte foi melhorado. Existem algumas coisas ainda para melhorar, mas se você trazer de 15 anos para cá, nós mudamos muito. E o bem-estar hoje em dia, desde a alimentação do gado, sombra, veterinário de plantão, tudo isso está sendo feito para que a gente não tenha nenhum problema mais com o nosso esporte. Existem aqueles acompanhamentos, aquela participação de profissionais que fazem acompanhamento das vaquejadas segundo as normas que foram estabelecidas? Hoje quem domina, quem coordena essa parte aqui é a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, a ADAP. Então qualquer evento que venha a ter, não só com a vaquejada, mas envolvendo o cavalo de uma forma geral, é obrigatório que a ADAP esteja presente. E a fiscalização é rígida, 24 horas por dia. Tanto é que hoje a gente tem profissionais veterinários que trabalham dentro da pista da vaquejada, observando o boi correr, o cavalo correr, para ver se não tem sangramento, para ver se não tem machucão, do mesmo jeito que tem a comissão que fica atrás, olhando o curral, para ver se tem água, para ver se tem comida, para ver se tem o protetor de sol, cobertura, para poder dar qualidade aos animais. E esse é um esporte que tem crescido muito, inclusive com a participação
cada vez maior de mulheres, de cavaleiras, né? É assim, o esporte, a cultura virou esporte, né? E do momento que vira esporte, o agronegócio do cavalo, a vaquejada, ela envolve valores enormes. Nós temos um dos maiores circuitos de vaquejada do Brasil, é aqui no Piauí, feito pela Associação de Vaqueiros Amadores do Piauí. Agora mesmo nós tivemos um evento em Pirapuru, quando nós batemos recordes nacionais. Enquanto as vaquejadas, de um modo em geral, tem 30, 35 meninas correndo vaquejada, lá em Pirapuru nós tivemos 145 inscrições de meninas, de mulheres correndo vaquejada. Então vocês entendam a necessidade hoje do que é uma organização, do que é o tamanho do evento, o que é a importância de se ter, que é a questão aqui de se ter o bem-estar animal. E a cada vez mais a gente tem cavalos mais caros, pessoas trabalhando com esse tipo de animal, né, que fazem com que o esporte só cresça. Todo final de semana no país tem 2, 3, 4, 5 vaquejadas acontecendo. Então eu acho, né, a gente respeitando todo o pessoal que tem um cuidado com os animais, mas antes de tudo nós tratamos muito bem os animais que participam do nosso esporte.